Oi, olá pessoal, tudo bem? Vamos começar essa live já. E antes que você entre, ou quando você estiver entrando, já aproveita e já encaminha para algumas pessoas esta live, porque eu acho que é um assunto tão interessante que merece que outras pessoas saibam disso e seja compartilhado também, né? Antes de eu chamar minha convidada, já tô vendo que ela tá aí, gente. Eu quero só pedir para vocês mandarem os coraçõezinhos de vocês, encaminharem essa live para mais pessoas, pega esse aviãozinho ali do lado, já encaminha, porque, né, é muito importante realmente que outras pessoas conheçam um pouquinho mais. A gente vai falar sobre educação financeira para crianças, então acho que é um assunto tão relevante, acho que vai ser muito, muito importante mesmo, então já aproveita aí, tá bom? Vou chamar a Pri aqui pra gente já começar. Faz tanto tempo que eu não faço live de manhã, tô até achando estranho, né, de dia, mas é justamente por isso que a gente fez para poder atingir outras pessoas aí no Brasil, inclusive. Olha, a Pri já Oi, está Sil. aí. Tudo Oi, bem? seja muito bem-vinda. Tudo Obrigada, bem? obrigada pelo convite. Finalmente a gente conseguiu, né? Porque essa agenda de Finalmente, mãe, vida de mas que mãe bom. mesmo. Isso mesmo. Nossa, eu ia falar isso mesmo. Falei, gente, a nossa vida de mãe, vocês não sabem quantas vezes a gente teve que remarcar, né? E para poder dar um horário Verdade. bom para todo mundo também, um horário bom para quem está na Austrália, para quem está no Brasil. E estou muito, muito feliz, Ótimo. Pri. Eu Primeiro, também, assim, te também. agradecer por você ter aceitado. Eu até estava pensando hoje, falei assim, nossa, vai ser uma live para mim, porque eu preciso saber, eu preciso conhecer mais do seu trabalho, né? Eu até quero falar um pouquinho que eu conheci a Pri, acho que foi no final do ano passado, né, Pri? Foi, Que a acho que gente se foi. Eu lembro que encontrou você me mandou aqui. mensagem. Isso mesmo. E eu falei assim, gente, que conteúdo sensacional. E chegou num momento muito bom, acho que dos meus filhos, da idade deles, né? Eu acho que bem onde encaixa ali, tô aprendendo já bastante coisa, mas quero aprender muito mais, né? Quero participar mais aí, saber mais. Por isso que hoje eu vou ter muitas perguntas, viu? Mas eu quero também deixar à Pode vontade para as perguntar. pessoas perguntarem. E vou começar, na verdade, pedindo para você se apresentar, né? Para as pessoas contar um pouquinho do seu trabalho, quem é a Pri, antes da gente começar para valer, né? Legal. Bom, eu sou a Priscila, sou responsável pela página, sou idealizadora da página educação.financeira.infantil, que deve estar aqui em cima em algum lugar para vocês poderem seguir depois. Sim. E eu sou formada em psicologia, então, assim, eu falo na página muito mais da educação financeira para crianças, desse ponto de vista mesmo do comportamento, da psicologia, porque eu acredito que é uma parte fundamental da educação financeira das crianças. É lógico que falar sobre dinheiro é importante, as crianças precisam ter esse Sim. contato, eu falo disso também, mas ajudar os nossos filhos a desenvolverem habilidades emocionais, habilidades que vão ser importantes para eles quando eles forem adultos, eu acho que é o nosso principal papel como pais, mães, cuidadores, quando a gente fala de educação financeira infantil. Moro aqui na Austrália também, então eu faço trabalho daqui, né? Mas falo muito com as pessoas do Brasil. Meu público é todo brasileiro, então, e queria te agradecer pela oportunidade também de poder falar aqui de teu espaço, porque é um assunto que ainda as pessoas falam um pouco, né? Teve um Sim. boom de educação financeira ultimamente, eu acho que tem muita gente falando, mas quando o assunto é relacionado a crianças, existem muitos tabus, muitos receios, em abordar esse tema. Então, todo o espaço é muito bem-vindo para a gente falar do tema. Sim, que legal, Pri. Muito obrigada. E aí, eu acho que eu quero começar falando disso exatamente, porque assim, eu estava até olhando os livros que eu tenho aqui, Pri, eu tenho muito livro de maternidade. Eu me tornei aquela mãe que não sabia nada, não sabia trocar uma fralda. E aí, Sim, assim, tive que aprender tudo. Então, eu tenho um livro eu tava olhando aqui os livros que eu tenho um livro de você ensinar como a criança se comportar no restaurante, como que ela come, o que que ela come. Eu tive que aprender a fazer curso para ensinar meu filho a dormir, porque eu não sabia, e eu não sabia que a criança precisa aprender a dormir, achava que eles nasciam e já sabiam dormir. E a gente fala de tudo isso, né? Da introdução alimentar, a gente fala, né, de como viajar com os filhos, como eu tenho um curso aqui que eu falo, ensino como viajar com filhos, mas eu nunca vi ninguém falar sobre educação financeira especificamente para criança. Porque eles têm uma linguagem especial, né? Assim como a gente tem as sim, linguagens do amor para criança, a gente tem tanta coisa aí, e a gente acha que
assim, por exemplo, na minha cabeça, até vou falar de mim, vou me apresentar para que você possa até entender como que você vai poder responder, porque eu sou uma pessoa que eu acho que tem tudo a ver com o seu público também, porque eu me tornei Sim, uma mãe que eu aprendi educação financeira muito assim, né? Infelizmente, até fazer, acho que a realidade, eu sou muito a realidade do Brasil, né? Minha mãe criou nós duas, eu e minha irmã sozinha, ela mal tinha o dinheiro para comprar a comida no próximo dia. Como que ela ia ensinar a educação financeira pra gente? Ela, tipo, sim, a educação financeira que eu tive, eu lembro da minha mãe sofrendo para pagar o aluguel um dia, para comprar a comida do outro dia, deixando a gente na casa do vizinho para poder trabalhar porque ela era sozinha. E isso me ensinou a educação financeira, falar assim, eu não quero aquilo para mim, eu quero poder ter meu sim, dinheiro ahead, né, que a gente fala em inglês, à frente do que é. E não é assim culpa da minha mãe, né? Assim, ela, meu Deus, ela se esforçou demais, ela deu o melhor pra gente. Ela conseguiu fazer a gente estudar em faculdade pública, que não ia ter condições de pagar uma particular. Então, assim, ela deu o melhor que ela tinha, mas ela não tinha uma educação financeira. E é aquela geração antes da gente, né? Daí eu acho que veio essa sim. geração. E assim, você que é especialista em financeiro, mas eu vou falar a minha cabeça de quem não é especialista, mas que se esforça para dar uma qualidade melhor para os filhos, de ensinar o que é certo para os filhos. E aí, assim, eu conheci meu marido, eu era muito nova, né? Eu conheci ele com 17 anos e a gente começou. E ele me ensinou muita coisa também. Que os pais dele já vieram numa realidade diferente, já eram um pouco mais compromissados ali com o dinheiro, enfim. E aí, juntos, a gente construiu muita coisa. Só que eu nunca tinha parado para pensar. Lógico que eu sempre pensei que eu ia ensinar meus filhos da melhor forma. Mas eu nunca pensei como que eu ia falar isso na linguagem deles para que eles pudessem entender. E eu tô entrando numa Uhum. fase agora, eu tenho um filho de 3 anos e de 6. Eu acho que é parecido com as suas idades aí, né? Parecido. O meu é É. 5 e 8. Ah, legal. É o gap ali, né? E o de 6, né? A gente é muito assim, a gente gosta muito que eles curtem a infância deles. Então, algumas coisas a gente segura um pouquinho para falar, mas agora ele tá na escola e ele começou a aprender muita coisa de financeiro. Foi aí que eu acho que até deve ter, por isso que eu te achei, fiquei pensando, falei, e me identifiquei tanto com o seu conteúdo, porque eu falei assim, gente, é tanta coisa que eu quero ensinar e eu vejo que você fala coisas que vão muito de encontro comigo e com as pessoas que me seguem aqui também, que eu sei que é assim, Sim, né? Valorizar para que a gente possa ter experiências, né? Mais do que o dinheiro. Entender que o dinheiro ele precisa ter, né? Eu, apesar de não ter entendido, eu aprendi educação financeira na realidade, né? Nos perrengues da vida, no que, assim, todo sempre fui mundo, né? vendedora. Isso mesmo, nunca foi assim, mas eu tenho muito, 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 muito que aprender. Ó, a Mari entrando aí na live agora, A eu tenho Mari tá aprendido muito com aqui. ela. Uma querida, assim, que assim, meu Deus, e eu tenho muito, muito que aprender ainda. Mas, assim, eu não quero cometer os mesmos erros que eu tive com os meus filhos, sabe? E é por isso que o seu trabalho é tão importante aí. Então, não sei se você quer começar a fazer, trazendo alguma introdução ou se eu já coloco minhas perguntas, então fica à vontade, tá, Pri? Não, eu acho que se você quiser perguntar, pode perguntar. Eu acho que só é importante para fechar aí o que Sim, você está falando, né? sim, É que a gente se preocupa com todas essas coisas, né? Na infância da criança, com alimentação, com sono. E a educação financeira, ela acaba sempre ficando para depois, porque a gente tem essa ideia de que a criança só vai falar de dinheiro quando ela começar a trabalhar, quando ela iniciar a vida adulta. Mas a verdade é que as crianças, elas estão aprendendo no dia a dia, né? Você aprendeu sem sua mãe te falar. Você sim, aprendeu vendo sua mãe pagando o aluguel num dia e pensando na comida no outro, né? sim. Então, a gente está aprendendo. Então, o que a gente tem é uma oportunidade de ensinar as crianças da maneira correta. E Sim. acho que dentro de tudo que vem mudando na educação, a educação financeira também é uma oportunidade da gente quebrar o ciclo, né? Porque, como você disse, não é culpa dos nossos pais. O conhecimento ele é ancestral, né? Veio passando de geração por geração. E hoje a gente tem acesso a muito mais coisa, muito mais informação, e a gente pode fazer diferente com os nossos filhos, né? Então, acho que aproveitar essa oportunidade e fazer a coisa acontecer enquanto eles são pequenos ainda, não significa a gente só falar de finanças, só falar de dinheiro, tornar as crianças, que é um medo que as pessoas têm, né, de falar de finanças Sim. e tornar as crianças consumistas. É muito mais sobre desenvolver habilidades que vão ser importantes para eles quando eles forem adultos, habilidades financeiras e habilidades emocionais também. Então, acho que é isso, assim, é isso que eu Sim. tento trabalhar no perfil, sabe? E Sim. compartilhar com as pessoas. Pri, eu sei que você fala muito disso já, mas eu acho que talvez tem gente que tá acompanhando agora assim, mas qual é a idade? Tem uma idade ideal para começar a falar? E como que é essa primeira abordagem? Porque eu vi que você já vi post teu que fala de 0 a 2 anos, né? Eu tenho um que acabou de Sim, fazer 3. Então, tipo assim, qual que é o primeiro approach que a gente tem que ter em relação à finança? Ou quando começar a falar sobre isso?
Esse post, acho que você viu o post que eu fiz com a Larissa, né, da Viver Montessori. Ele deu polêmica, super polêmica, porque as Aham. pessoas falaram, ai, que absurdo, começar a falar com o bebê sobre finanças e tal. E o post do Instagram, primeiro que você precisa ler, né? Precisa Sim. interpretar o texto ali, ler o que está escrito. E segundo que as crianças estão vivenciando o mundo através das experiências. Então, uma criança de 0 a 2 anos, ela está experimentando. Você vai com essa criança ao mercado, você consome, ela está ali vivenciando o dia a dia. Então, desde que eles são pequenininhos, eles já estão tendo experiências desse tipo. Mas, Sim. quando a gente fala de crianças pequenas, de 0 a 2 anos, o que a gente mais trabalha e é onde a gente tem maior oportunidade é trabalhar a inteligência emocional. E essa inteligência emocional vai ser a base para as decisões financeiras quando elas forem adultas. Então, sim, de 0 a 2 anos, a gente tem que ajudar essa criança a entender as emoções, ensinar a nomear os sentimentos que ela está sentindo ali, não está entendendo direito, Uhum. acolher na hora da birra. A nossa postura diante dessas explosões emocionais da criança vai construir essa inteligência emocional que ela vai usar na vida adulta. Então, sim, a gente começa desde que eles são pequenininhos. É porque Depois pelo que dos eu te- dois, é, porque pode pelo que eu tô falar. entendendo, você não vai usar exatamente o dinheiro, né? E é legal esse background seu de psicóloga, né? Você não tá falando só da Sim, parte financeira, mas do tratamento daquilo que vai ser, da forma que vai ser apresentado para a criança. Sensacional, porque eu sim. nunca tinha pensado nisso. Pois é. E assim, é óbvio que um bebê, por exemplo, a Ivy, quando tinha 6 meses, às vezes eu levava ela ao supermercado. Eu não ficava ensinando, mas ela estava experimentando, ela estava vendo como era o processo. E a criança, ela não vai aprender você sentando e falando uma vez ali, ó, é assim que você compra, é assim que você gasta dinheiro. Ela aprende vivenciando, experimentando. Então, toda oportunidade que você tiver, se você tiver consciente, eu acho que essa é a principal palavra, assim, a gente está consciente da educação que a gente quer dar para os nossos filhos. Você vai aproveitar todas as oportunidades que você tem no dia a dia para ensinar alguma coisa para eles. E a Sim, partir dos 2 anos ali, a criança ela já começa a entender que o dinheiro, 2 anos, 2 anos e meio, quando a criança fala, compra para mim, é porque ela já entende que o dinheiro existe, ela não entende toda a dinâmica que precisa, né, para o dinheiro chegar até a sua casa, para a gente comprar as coisas, mas ela entende que o dinheiro existe e que você consegue trocar o dinheiro por coisas interessantes para ela. sim, Então, já é uma oportunidade para você estar falando, já é uma oportunidade para estar trabalhando esses conceitos. Então, deixar a criança manusear moedas com supervisão nessa idade, obviamente, mas a criança ver a diferença de peso, a diferença de cor, a diferença de tamanho, entender que um tem um número, outro tem outro. A gente já vai construindo essas informações que a criança vai usar depois para cuidar da mesada e futuramente para cuidar da vida financeira em si. Então, é um processo, é uma construção, é uma jornada que a gente caminha junto com a criança ao longo de toda a infância para que ela esteja preparada quando ela iniciar a vida adulta. E faz parte do dia a dia, como todas as outras coisas. Como o relacionamento social, como a criança saber dormir, como a criança saber se alimentar. uhum, Então, a gente consegue incluir esse tema no dia a dia. Só que como a gente tem dificuldade em tratar de finanças, a gente não consegue compartilhar isso com as crianças. Eu falo aqui na página muito mais com pais do que para a sim. criança em si, né? Eu ensino os pais a educarem os filhos financeiramente, porque tem que vir da gente, tem que vir do principal cuidador, principalmente para as crianças mais novas, né? Então acho que é isso. Sim, e é porque faz todo sentido, porque também se você não tem uma vida financeira saudável, como que você vai ensinar alguma coisa para criança? Então, realmente precisa começar a explicar para os pais para poder, né, a gente mudar nossa mentalidade. Tem muita coisa, acho que, como você falou, tem muita gente falando de finanças no geral, acho que isso é muito bom, né? Mas pouco se Sim, fala do começo, né? É igual assim, a matemática básica, né? O financeiro lá no início mesmo. Se eu pegar isso aqui, eu tenho isso. E uma coisa que eu acho interessante, assim, é saber lidar, porque você falar, a gente tem como um tabu, né? Falar de dinheiro com outras pessoas, ou ter até a mentalidade financeira. Eu demorou muito tempo sim. para eu pegar e falar assim, olha, eu mereço isso, eu consigo isso, eu com organização, com trabalho, você consegue. E às vezes isso acaba passando assim que a gente não quer passar a ideia errada do valor, da valorização do dinheiro, né? Eu acho até que teve Na uma. verdade, assim,
Ah, Tem uma você pergunta, tá Estela. lendo a É, minha mensagem? querida Estela. Compra para mim, a criança já percebe que o dinheiro é uma moeda de troca. Que bacana essa percepção. É isso mesmo. A gente, na verdade, a gente tem dificuldade porque é um tabu. Para mim, falar de educação financeira com as crianças, para os pais, é como falar de sexo, assim. A gente tem É, essa dificuldade porque é um tabu para a gente, né? E a gente acaba perdendo a oportunidade por isso. E o que eu acho que é importante a gente lembrar, que quando a gente está ensinando as crianças, a gente também está aprendendo. Então, se você não tem sim. uma vida financeira adequada, começa a construir isso. Uma das coisas que eu mais escuto, e a Mari está aqui, eu tinha visto que o Thiago também estava aqui, se eles ainda tiverem aí, eles podem falar, porque eles falam com adultos, e as coisas que a gente mais escuta é eu queria ter aprendido antes. E aí, quando a Sim. gente tem a oportunidade de ensinar antes, a gente acaba desperdiçando essa oportunidade. Então, assim, é uma oportunidade para a gente também se desenvolver, né? A criança ela vai aprender através do exemplo e a gente pode envolver essa criança na rotina conforme a gente vai aprendendo também. Então, é uma oportunidade para a família inteira, eu acho, sabe? De mudar, quebrar esse ciclo realmente. Sim, com certeza. Quantas coisas eu mudei, minha alimentação melhorou porque eu queria ser melhor para os meus filhos. Eu pratico mais esportes hoje porque eu quero acompanhar eles, meninos, com energia, tudo. Então, assim, eu acho que tudo a gente precisa ser melhor, né? Lógico que eu melhorei muito, né? Antes eu falava, para mim, a minha moeda é tudo viagens, né? Então, qualquer coisa eu tô tipo assim, é viagem. Eu era sempre assim, meu dinheiro é para guardar para viagem. Hoje eu penso, não, eu preciso guardar porque eu preciso, né, pensar lá na frente neles. Então, tudo muda quando a gente tem filhos. Isso é bem legal, né? Bem legal mesmo. Sim, Bem, sim. e você fala então da mesada, né? Então, quando são perguntas básicas, quem que já te segue sabe, né? Mas assim, quando que é o ideal começar com uma mesada e como você aconselha esse início? Como que a gente faria para começar do zero? Normalmente, a gente começa a mesada quando a criança está ali em torno dos 6 anos, que ela já consegue entender as operações matemáticas básicas ali, pelo menos soma e subtração, porque ela vai ter que administrar o dinheiro. Sim, Mas o que é importante falar? Que a mesada não é a única ferramenta que existe. Acho que a gente pode falar um pouquinho aqui depois até de como usar uma viagem para ensinar as sim. crianças. A Uhum. mesada ela é uma das ferramentas que existem. E assim como todas as ferramentas que estão disponíveis aí, que eu falo na página, a mesada ela é uma ferramenta para a gente, para os pais, para nos ajudar a educar financeiramente as crianças. Ela não é um salário, ela não é um benefício, ela não é um bônus, ela não é uma premiação para a criança, não é um dinheiro que a gente dá para a criança e ela só vai voltar a falar com a gente desse dinheiro no final do mês. É uma oportunidade que a gente tem de educar financeiramente. Então, assim, se for oferecer a mesada para a criança, tem que ter consciência de que a gente precisa estar muito bem informado de como fazer uso desse dinheiro. Eu acho que a mesada, eu sou super a favor da mesada. Eu acho que a mesada é uma ferramenta extremamente completa para a gente falar de vários temas dentro do âmbito financeiro com a criança, mas ela precisa da nossa participação como pais. Então, a ideia é que a gente esteja realmente envolvido. Então, ali por volta dos 6, 7 anos, a gente começa. Uma outra dúvida que as pessoas têm bastante é qual o valor, né, oferecer de mesada. Sim. Normalmente, a recomendação é que a gente ofereça R$ 1, né, ou US$ 1 para a gente que está aqui, por idade da criança por semana. A gente começa com semanada para depois escalar para mesada. Para a criança ter aquele dinheiro toda semana e aprender a fazer esse controle realmente do orçamento. Mas isso é uma sugestão e deve ser Uhum. adequado à realidade da família, à realidade do seu filho, dependendo do que a criança vai ficar responsável em comprar com aquele dinheiro. Então, aqui, quando eu comecei com a Ive, por exemplo, eu comecei com ela com 5 anos e meio, e eu dava US$ 1 por semana só. Então, a gente começou a trabalhar dessa maneira e hoje ela está com 8 anos e eu ofereço US$ 5 por semana, porque eu acho que é o Legal. suficiente para as coisas que ela compra. O que é importante, assim, as pessoas saberem que a criança ela aprende muito mais na escassez do dinheiro do que no excesso. Então, dar US$ 100 por semana para ela não ia fazer sentido, porque ela ia comprar tudo que ela queria, não ia ter que se preocupar em se organizar, se planejar financeiramente e não ia estar aprendendo muita coisa. Então, adequar, mas sempre lembrando que o objetivo é educar a criança.
Sim, com certeza. Pri, tem umas perguntinhas ali, mas só para complementar isso, você falou uma coisa que veio assim, que ia ser uma das minhas perguntas também, porque como lidar com, eu não sei se é muito complexo falar disso, mas assim, com outras pessoas, amiguinhos mesmo, que têm outras realidades. Porque eu tenho, por exemplo, assim, amiguinhos, e a gente teve recentemente uma situação dessa, que o meu filho, ele é muito simples, assim, a gente é muito simples aqui em casa. Às vezes eu dou uma moeda de 5 centavos e ele fica numa alegria, porque ele tem 6 anos, é até bom eu estar tendo essa conversa com você agora, que eu sei que eu já estou no momento de começar mesmo, confirmando a informação aí, mas assim, ele fica Sim, tão feliz. E a gente teve uma situação que ia ter, tipo, uma rifa na escola. E era 50 centavos a rifa. Foi essa semana isso, né? Eu vi que você até fez ensinando seu filho a fazer as moedinhas lá e tal. E ele tá bem parecido com o seu ali, aprendendo valor, aprendendo, tipo, se eu pegar duas, eu vou ter assim. E ele fica tão feliz com aquela moedinha. Eu fico tão feliz que ele tá tendo valor naquela coisa tão pequena e não numa nota de 100 sim. dólares, sabe? Nada assim. Só que ele tem amiguinhos que tem, por exemplo, os avós aqui perto. E que não é maldade, mas sabe como é que é a avó que vai lá e dá 50 dólares? A gente não tem ninguém aqui, não tem família aqui. Então, assim, não tem, a gente não dá, assim, eu não dou 10 dólares para ele. Às vezes, quando eu sei que ele quer uma coisa, a gente tenta, né, assim, falar, ok, a gente vai comprar em tal dia, a gente tenta dar essa coisa de dele ter que esperar, sabe? Do jeito que a gente sabe, tipo, não é assim, ah, você quer isso, vai lá comprar, mas a gente tenta dar esse ensinamento para ele do jeito que a gente sabe. Mas, assim, e aí, assim, esses dias aconteceu que ele foi todo feliz comprar uma rifa que custava 1 dólar. Custava duas. Uma rifa era 50 centavos, se ele levasse 1 dólar, ele ia comprar três. Ele ficou tão feliz com aquele 1 dólar que ele ia comprar três, mas tão feliz. Sabe, ele acordou, a primeira coisa que ele falou que hoje ele ia ter aquele 1 dólar para comprar três. E ele chegou na escola e falou: Olha, eu comprei minha rifa de três. E o amiguinho falou assim: Ah, eu comprei nove. Ai, meu coração cortou, assim, sabe? Tipo assim. E eu sei que, assim, não tá errado, mas é difícil você lidar com você. Como é que você vai falar para outra criança que é filha de outra pessoa? Tipo assim, eu fico assim sem jeito de aí explicar para ele que não tem problema, que não é uma competição, né? Mas que é importante porque ele também aquela rifa era para ajudar outras crianças, tinha toda uma situação social atrás daquilo. Mas é tão difícil a gente lidar com outras realidades do nosso meio. Você tem alguma dica em relação a isso? É a primeira coisa que eu te perguntaria se a gente tivesse aqui Sim, conversando numa mentoria, eu queria saber sim. como ele trouxe isso para você. Como ele trouxe isso? Eu acho que ele nem percebeu. Acho que eu que fiquei mais Pois assim, é, né? pois é. O incômodo não é dele, o incômodo é seu. O É, incômodo é nosso, entendeu? Eu acho que a sua abordagem foi ótima, explicar qual que era o objetivo não era quem tem 6, sim, 7, 10, 20 rifas. O objetivo era ajudar com o que você tem disponível ali para ajudar. Então eu iria por esse caminho, de explicar que foi o que você fez. Agora, a gente tem que trabalhar isso com a gente, porque a gente tem esses problemas de. A sim. gente Porque a minha cresceu numa vontade como sociedade mãe era na hora falar competitiva. aqui, ó, tá aqui 10 dólares, vai lá e compra, porque a gente quer também que ele fique feliz e tal, mas tem que segurar essas emoções, né? E continuar firme no nosso propósito de educar da melhor forma, né? Porque não é o certo, Então, assim, na minha cabeça não é o mas certo você. assim, Não era nem a ideia da escola, eu acho, que você sair comprando porque você tinha um cofrinho que o avô deu, sim, sabe? mas o que que te faz achar que os 10 dólares iam fazer ele mais feliz do que o 1 dólar É. que ele levou? Não, tanto que eu A não gente, dei a mesmo. Assim. gente É. é isso que eu falo da gente ser consciente, sabe? Passa pelo autoconhecimento também. A gente se perguntar por que aquilo está incomodando, o que nessa situação é da criança e o que nessa situação é meu, né? Mais da Porque mãe e mesmo. assim, vão ter situações que a criança vai questionar. Na idade da Ivy, por exemplo, ela já consegue observar que existe uma diferença social, de padrão social. Ela já consegue Sim. observar. E é a oportunidade que a gente tem de conversar, é a oportunidade que a gente tem de explicar. Ela já me perguntou por que tem gente que é rico, se a gente era rico, se a gente não era. E eu, quando ela me fez essa pergunta, eu expliquei para ela que tem gente que tem mais dinheiro que a gente e tem gente que tem menos dinheiro que a gente, mas que a gente tem tudo que a gente precisa, né? E Sim. que se a gente quiser mais, existem oportunidades para a gente conseguir. A gente pode trabalhar, a gente pode, enfim, encontrar maneiras de multiplicar o nosso patrimônio, mas a gente tem tudo que a gente precisa. Então, estar preparado para perceber essas oportunidades, sabe? Não é nem estar preparado para responder, porque às vezes a gente não tá, e tudo bem também. A gente fala assim, Sim, eu nem filho, eu não soube o que sei te falar na hora. responder Eu falei, isso, ah, eu não sei como te responder isso, eu vou pesquisar e volto e te sim. explico. Mas
a gente saber que é uma oportunidade, né? E entender o que que é nosso, o que que é da criança. Porque na Sim, idade dele, eu te garanto que ele não prestou atenção nisso, que o amigo tinha sim. 9 e que ele tinha menos, assim. Talvez ele te trouxe como uma informação para compartilhar, mas Sim. a Eu vou gente que explorar fica se mais sentindo isso mal. também. Perguntar para ele melhor, assim, se ele, como ele se sentiu, talvez entender um pouquinho melhor, né? Mas é umas coisas que para Sim, mim você já respondeu, que é assim, às vezes tá mais na gente do que neles, né? Justamente porque a sim, gente foi criado nesse, principalmente no Brasil, que é tudo tão difícil, a gente tem uma competitividade boa, né? Eu sempre tive que correr muito atrás do meu trabalho, das coisas. Então, assim, nunca tive nada fácil. Então, às vezes a gente acha que quer isso ou quer compensar com os filhos e a gente precisa respirar e pensar o que, que vai ser realmente melhor para eles, né? Que não vai ser sim, resolvendo, né? Não vai ser US$ 10 ou o que fosse que vai resolver a situação mesmo. Mas a gente continuar firme no nosso propósito, né? Naquilo que a gente acredita que é o certo. exatamente, É isso exatamente. mesmo. Ai, que legal. Eu acho que tem uma perguntinha aqui. Tem uma que passou que acho que a. Deixa eu ver aqui. A Residência Pinheiro Cabral. Com quantos anos começaram a mesada? Você falou, né? Mais ou menos com 6 anos, né? Falei, mais ou menos com 6 anos. 6, 7 anos, quando a criança sabe já somar e subtrair, que são as operações básicas ali que ela vai começar a usar quando Sim. ela começar a receber a mesada. É, e Então, acho que é isso. faz total sentido comigo, porque foi justamente nessa época agora de 6 anos que eu senti que ele tá entendendo mesmo, que antes não fazia muito sentido. Então, é Sim. legal isso mesmo, tá aprendendo a contar, bate com a Com o teoria bate Theo, com a realidade. o Theo tem 5 anos, né? Com o Theo, o que eu fiz, eu comecei, tem uns 6 meses mais ou menos, eu comecei a dar uma moedinha por semana, com o objetivo, não dele ter uma mesada, mas com o objetivo dele começar a ter esse contato com o dinheiro, dele começar a aprender que se ele juntar 2 semanas de dinheiro, ele consegue comprar uma coisa que custa R$ 2, ao invés de comprar toda semana algo que custa R$ 1. Então, assim, a gente consegue até começar antes, mas a gente tem que estar Uhum. preparado. Você tem que saber qual que é seu propósito ali quando É, você que eu acho começa a que oferecer segundo amizade. O que que filho, você vai né, querer ensinar? aprende um pouquinho, o segundo filho aprende um pouquinho mais rápido, né, em tudo. Acho que de Sim, repente tem essa situação também, né? sim, Tem uma porque pergunta observa da a irmã, né? Érica. Isso. A filha tem 9 anos, toda hora quer comprar. Como ensinar? É, bom, a criança, ela não nasce consumista, né? Ela aprendeu a comprar. Onde ela aprendeu a comprar? Como que ela aprendeu a comprar? Eu faria primeiro essa autoanálise. Uma coisa que funciona bastante e que eu aplico aqui em casa é a gente ter datas comemorativas para que as coisas sejam compradas. É até uma sugestão que eu ia dar para você, se o que você falou que às vezes ele quer as coisas, vocês se esforçam para comprar e tal. Escolha as datas comemorativas que a Uhum. criança vai receber o presente. Ela já sabe que ela naquela data ela vai receber, vai ganhar um presente, vai poder escolher um presente, ou a gente vai dar um presente. E a gente também tem esse recurso toda vez que a criança pede alguma coisa. Então, me compra aqui em casa, eles também pedem para comprar. Compra esse carrinho para mim? Eu falo, compro. Eu nunca falo que não, eu falo, eu compro. Você pode pedir na data comemorativa, na próxima data comemorativa. Que aqui a gente estipulou Natal, aniversário e Dia das Crianças. Então, é um atrás do outro, porque eles são de novembro, é outubro, novembro e dezembro. Até é difícil de administrar, assim, porque é muito presente no final do ano. Mas foi o que a gente optou por fazer, assim. Então, eles pedem um mundo de coisas. E eu sempre direciono para a data comemorativa. Existe aí no mercado da maternidade, né, a sugestão também de fazer a lista dos desejos. E eu já testei aqui em casa, que é você ter uma listinha, a criança pediu, você vai lá e anota, na próxima data comemorativa, a criança escolhe o Uhum. que que ela quer comprar. Mas eu deixei de fazer isso. Por quê? Porque isso, do meu ponto de vista, do que eu observei e dos relatos que eu tenho também de aluno, de seguidor aqui, porque eu já falei Uhum. desse assunto, é que isso acaba deixando a criança mais ansiosa. Então, eu peço para eles fazerem uma lista mental. Falo, ó, você quer, lembra lá na data comemorativa que você quer e a gente compra. Se ele quiser muito, se a criança quiser muito, ela vai lembrar. O que acontece 90% das vezes? Ela esquece. Então, assim, eu não precisei falar Muda, né? não, eu não Ai, precisei vai para outra brigar, coisa. eu não precisei brigar, eu falei que sim, e ela, depois ela vai decidir se ela quer aquilo ou não. E normalmente eles aprendem que não é tão necessário assim, que não é algo que eles desejavam tanto assim,
Isso vai também criando um padrão de consumo, né? De você se questionar antes de comprar alguma coisa. Será que eu preciso mesmo, né? Será que eu posso? Será que eu devo? Sim. Então, minha sugestão é essa, assim, para estipular as datas quando ela vai receber presente e toda vez que ela pedir algo, fala, sim, na data comemorativa você pode pedir se você quiser. E a Pri, gente compra. então você só dá brinquedo, essas coisas que eles querem específicos, não seja necessidade, lógico, né? Material escolar, roupa, essas coisas assim, nessas datas específicas, ou eles podem. O que que eles fazem com o dinheiro deles? Como que você aconselha ele a gastar isso? Qual que é o próximo Eles, passo depois da mesada, depois dessa lista sim, de desejos, o que for? esse dinheiro da mesada, eles podem usar para comprar brinquedo, por exemplo, o que acontece Uhum. muito aqui em casa. Eles usam para comprar brinquedo. Mas os brinquedos mais caros, os brinquedos maiores, quando eles querem alguma coisa assim, eu direciono para as datas comemorativas. O que, que acontece com a mesada? O que, que é importante? A gente deixar acordado, deixar combinado com a criança o que, que ela vai comprar com aquele dinheiro. Então, por exemplo, a Ive, se ela quiser comprar brinquedo, ela pode, mas eu sempre aproveito essas oportunidades também para fazer questionamentos, né? Então, você vai comprar um brinquedo de US$ 1, que já aconteceu 2 vezes dela comprar coisa no Kmart, e na porta do mercado o negócio quebrar. Então, eu Sim. aproveito essas situações também para ensinar e para trabalhar essa análise crítica mesmo do que você está comprando. E ela compra material de craft, assim. Então, se ela quiser fazer pulseirinha, se ela Eu quiser vi que ela faz comprar os marcadores, né? cadernos. Sim, sim. Sim. O marcador agora é o business dela. A gente Ai, está sim. tá trabalhando com essa parte de E você pode empreendedorismo. contar um pouquinho disso aí também, que é outra, é uma fonte de renda além da, Conto. né, além Sim, da mensalidade, não, como é que da fala? mesada. Exato. Da mesada. E então, assim, eu trabalho esses conceitos aí com ela e com o Theo também, né? Mas lanche da escola, por exemplo, a gente manda o lanche de casa. Eu acho que o lanche da escola, quando a gente não manda o lanche, ele não deve ser associado à mesada. Por quê? Porque a criança pode ou gastar todo o dinheiro num dia só, comprar para os amigos e gastar todo o dinheiro. O que, que você faz nos outros dias, nos outros 4 dias? Você vai ter que dar dinheiro. Não tem jeito, porque a criança Sim. precisa comer. Vai ficar com Ou a fome. criança Uhum. pode, ou a criança pode deixar de comer para juntar dinheiro para comprar algo que ela queira. Então, essa associação de lanche com mesada eu não faço. O que eu faço aqui, né? Eu não sugiro, na verdade. O que, que eu faço aqui em casa? Se a Ive quiser comprar alguma coisa na cantina, ela usa o dinheiro da mesada dela. Por quê? Porque eu mando o lanche de casa. Então, todo dia ela tem a lancheira dela, ela tem a comida dela lá. Se ela não quer comer aquilo, ela quer comer algo da cantina, então ela usa o dinheiro dela. Então, Que tomar daí é uma cuidado com coisa isso também. extra, né? É uma coisa extra, exatamente. Então, definir com a criança com o que, que ela vai usar aquele dinheiro, como ela vai usar aquele dinheiro também faz parte aí da gente saber trabalhar a mesada de maneira consciente. Ah, legal, legal. É, acho que a gente está aqui no caminho certo, viu? Porque Sim, também ele tem comprado, não é, se eu tiver que mandar para um dia que eu não vou mandar a lancheira, a gente pede, tem um aplicativo da escola e pede entrega direto, até porque ele é sim. pequenininho ainda, tal, entrega direto para ele. Mas se for para ele comprar, eu vejo que é o dinheirinho que a gente está dando para ele, ele tem comprado coisa na cantina mesmo, mas daí até achei interessante porque eu não sabia, ele levou o dinheiro, ele voltou falando que tinha comprado um ice block, sabe? Tipo assim, ele foi Uhum. lá e se virou. Aí eu achei legal, assim, não sei se está certo, mas eu achei interessante ele ter mesmo decidido e comprado uma coisinha lá, tipo, de 20 centavos, sabe? Mas ficou super feliz também com Sim. aquilo ali. Legal, Não, legal. é isso mesmo. Ai, que legal, Pri. Eu tenho, olha só, muitas perguntas, tá? Mas eu acho que, assim, como forma de introdutória, eu acho que, assim, já peguei algumas coisas muito legais, já tô aqui pensando o quanto, na verdade, tem que começar comigo do que com os filhos, né? Essa parte. Exatamente. E aí, assim, a outra parte, vamos dizer assim, a segunda parte da live, talvez a gente pode falar um pouquinho mais, assim, e também continuo deixando aberto para quem tiver perguntas, mas, assim, para entender essa parte que eu acho muito interessante quando você fala em questão das viagens, como que a pessoa, como que a gente pode aprender porque para mim, né, a minha moeda aqui em casa tudo funciona com viagem, porque é o que eu amo fazer, é o meu hobby, né? Meu trabalho e meu hobby. Sim. Então, por exemplo, assim, tem pessoas que gostam muito de um determinado esporte, ou gostam muito de ir pro cinema, sei lá, tem, né, minha irmã, por exemplo, eu vejo que ela gosta muito de roupa. Se ela quer pedir um presente, ela vai pedir roupa. Eu não. Se alguém me falar, o que você quer ganhar de presente? Eu falo, me dá um voucher de hotel, de qualquer outra coisa que é
a minha linguagem, né? O que fala comigo é o que eu Sim. gosto. A gente tem uma poupança separada aqui só para viagens e tudo que eu, assim, uma data comemorativa, tipo, Dia dos Namorados. Meu marido perguntou, o que você quer ganhar? A gente tenta evitar essas datas, assim, para também não ficar comprando coisas que são mais caras, né? Tipo, mas eu já falei para ele, eu quero um programa de fidelidade desse hotel aqui, que é um negócio super legal que eu achei, eu quero isso aqui para mim. Aí ele falou, beleza, esse é o seu presente. Ou então, às vezes, eu falo, até ele acha meio ruim, que fala assim, me dá aí dinheiro pra eu colocar na poupança travel, eu falo. Porque pra mim é tudo que eu quero, é o que fala comigo, que é o que é investimento pro meu trabalho, é tudo isso, né? E eu fico tentando colocar isso também, porque muitas vezes, às vezes, quando eles pedem uma coisa, e aí eu acho que até eu faço um pouquinho, não sei se é meio manipulação minha, assim, mas tipo assim, não vamos comprar isso porque a gente. Ou não só de comprar, mas às vezes quando eu falo pra eles assim, olha, a gente tem que economizar luz, ou tentando ensinar as coisas a dinâmica da casa, desligar a luz, não sei o que. Ele falou, se a gente gastar ou se a gente estragar tal coisa, a gente não vai poder viajar. Eu uso pra mim, porque pra mim é mais fácil falar desse jeito. E eles super entendem, eles já estão nesse ritmo de viagem desde que eles nasceram, eles sabem que a nossa vida gira muito em torno disso, né? Mas eu fico pensando em mais formas que talvez você pode trazer, porque eu lembro que você fez uma vez uns stories, foi até quando a gente conversou, né? De como Sim. ensinar na questão das viagens. E até como ensinar também, enquanto você estava falando, eu estava pensando de algumas coisas que foram me ensinando no jeito difícil, sem querer, vamos dizer assim, meus pais me ensinaram, né? Porque meu pai e minha mãe eles se separaram muito novo, mas eu ainda tive muitas experiências com meu pai de ir, por exemplo, ele é do Paraguai, então a gente ia para o Paraguai viajar, e eu lembro certinho, e veio isso na minha memória agora, acho que eu nunca falei aqui, mas assim, a primeira vez que eu paguei uma viagem minha foi com dinheiro que eu vendi. Meu pai tinha uma açougue lá no Paraguai, olha isso, né? Tô lembrando aqui. E ele tinha, tipo, Pois é. umas carnes especiais lá que ele tinha, sei lá como é que era o negócio. E eu tinha, na minha conta, na minha cabeça, eu tinha aproximadamente, eu não tinha 5 anos. Pela idade que eu lembro que eu fui pra lá. E eu lembro que ele falou: se a gente vender isso aqui, a gente vai colocar nesse cofrinho, era um cofrinho do Chaves, sabe? E aí a gente vai colocar nesse cofrinho. E esse dinheiro a gente vai comprar uma coisa. E eu lembro que eu fiquei muito chateada porque eu achava que eu ia comprar um brinquedo, alguma coisa. E aquele dinheiro a gente comprou a nossa viagem para voltar pro Brasil. Foi a viagem. Eu acho que aí foi assim, olha isso, né? Nem imagina, com 5 anos de idade, nem sabia que eu ia trabalhar com viagens, que eu ia ensinar como que as pessoas poderiam economizar nas viagens, né? E aí isso eu lembro até hoje, assim, eu sempre tive essa veia vendedora, eu sempre vendi, quando eu estava trabalhando em hotéis, eu fazia parte de vendas. E eu sempre tive essa coisa de, tipo assim, de entender os desafios. Olha, se eu quero uma coisa, eu vou bater. Eu sempre trabalhei com metas, né? E desde lá dos meus 5 anos de idade, sem querer ou querendo, meu pai me ensinou alguma coisa lá nesse aspecto. E isso ficou na minha cabeça. Mas como que a gente pode pegar isso agora? Nossa realidade hoje é diferente. Estou falando de 30 e poucos anos atrás, né? Como que a gente ensina hoje para essas crianças? E até se você puder falar essa questão da venda, né? Que eu vi que a Ivy, né? É Ivy, sua filha, que Ivy, tá fazendo e vendendo. Eu acho isso sensacional. E eu sei que meu filho mais velho tem isso já, porque no lockdown ele tava vendendo suco de limão aqui na rua, mas não tinha ninguém para comprar, mas ele tava ali e tal, e ele tem umas coisas assim muito parecidas comigo, sabe? Mas vou deixar você falar. Tá, eu acho que, bom, primeiro, eu acho que você já entendeu de onde veio aí o seu amor pelas viagens, né? Foi Sim, um insight aí para você, uma sessão de sim. terapia. Nunca tinha pensado nisso. É, pois é, mas eu acho que faz todo sentido. Sim. É, bom, vou começar pela parte de trás aí, né, da parte do empreendedorismo. Nem toda Uhum. criança, ela nasce com esse desejo de empreender. Nem toda criança nasce querendo empreender, sabendo empreender. Então, é como eu falei, é como a história da mesada, né? A gente tem que usar a ferramenta para os objetivos que a gente quer, mas não é a única ferramenta que existe, né? Então, se a criança não é empreendedora, se a criança não gosta de vender, se a criança tem vergonha, não precisa ser. Então, a gente não precisa incentivar que a criança vá lá e venda. Quais são as principais habilidades de uma pessoa empreendedora? Eu acho que saber vender, né, é uma delas, mas principalmente criatividade e iniciativa. Isso a gente consegue incentivar nas crianças desde sempre também, desde que eles são pequenininhos, né? Oferecer um ambiente onde a criança possa ter criatividade, pode ser criativa e possa ter iniciativa. Montessori fala muito disso, né? De deixar a criança ser independente, ser autônoma. Você já está construindo um perfil empreendedor ali, mesmo que não seja vendendo, mesmo que seu filho não se interesse em vender. Então, tem isso em mente, sabe? Que não precisa a criança
é querer vender, que não precisa da criança, é oferecer um ambiente para que ela desenvolva essas habilidades que vão ser importantes depois para ela. A história das metas, né? De novo, a mesada é uma ótima ferramenta para a gente trabalhar metas com a criança, né? Então, Aham. definir ali algumas metas para que essa criança consiga atingir e ensinar como fazer isso, né? Ensinar como se planejar, se organizar financeiramente para atingir. Ah, eu quero comprar sei lá, um brinquedo que custa US$ 10, mas eu ganho US$ 1 por semana. Então, explicar para essa criança que se ela quiser comprar, ela tem que juntar 10 semanas para que ela consiga comprar esse brinquedo de US$ 10. Se a criança quiser comprar uma outra coisa no meio do caminho, explicar para essa criança que quando ela escolhe comprar outra coisa, ela está ficando mais distante dessa meta, porque ela gastou dinheiro com outra coisa, então que vai demorar mais. E aproveitando essas oportunidades. Uma outra coisa que é super importante, trazer para o concreto. Mostrar as crianças até os 8 anos de idade ali, elas elas vivenciam o mundo muito no concreto, então elas não conseguem pensar de maneira abstrata. Por isso que é difícil entender o conceito de banco, por exemplo, que o dinheiro está lá no banco, que o cartão de crédito tem limite, porque ela sempre vê a gente passando o cartão, então para ela aquilo é o dinheiro, né? Sim. Aquilo que é a troca. Não tem essa ideia ainda. Então, trazer para o concreto. A mesada é uma oportunidade e as viagens são outras oportunidades. Eu acho que no seu caso aí, pelo que você contou, é uma maneira das crianças entenderem, dentro do dia a dia deles, no concreto, o que significa o dinheiro. Então, quando uma luz fica acesa, significa que talvez eles vão ficar um pouco mais longe da viagem, porque a conta vai ficar mais cara. É uma maneira de explicar também, é uma maneira de trazer para o dia a dia, de trazer para a vivência da criança. Então, acho que isso é uma oportunidade. E a outra coisa que foi um pouco do que eu falei, né, nos stories, quando a gente conversou, é a gente compartilhar com as crianças, porque eu acho que, imagino que você não faça isso, porque você vive a viagem, né? Então as crianças estão acostumadas, mas o que normalmente os pais fazem? Vão lá, decidem, organizam, compram, enfiam a criança dentro do avião, com a mala pronta, e chega lá no lugar que foi viajar para viver a experiência no lugar. Mas e tudo que aconteceu antes? E o planejamento, e o arrumar a mala, e o definir para onde vai? A criança pode participar de tudo isso, ter um brainstorm ali na família. Para onde a gente vai? O que vocês preferem? Vocês preferem praia ou preferem montanha? Preferem frio ou preferem calor? A gente tem X para gastar. Dentro do X que a gente tem para gastar, a gente tem essas possibilidades. E envolver a criança nessa decisão também, né? Porque isso, além de tudo, ainda vai oferecer para a criança a oportunidade dela se sentir ouvida, dela se sentir pertencente, dela se sentir fazendo parte das decisões da família, o que faz toda a diferença na autoestima dessa criança, na maneira como ela se sente amada, como ela se sente respeitada. Então, a educação financeira, ela também ajuda a construir essas outras coisas, né? E fazer, então, deixar a criança participar e durante a viagem também usar a mesada, se a criança receber, para que ela vivencie experiências financeiras ali. Então, eu vou para a Disney, né, que é o mais fácil, que sabe que tem um mundo lá de coisas para essa criança comprar. Ou ela leva a mesada, ou você determina um valor de dinheiro que ela pode levar para gastar nessa viagem e deixa ela decidir como ela vai Sim. gastar esse dinheiro. Você fica ali como um guia, como uma pessoa que está orientando, né? Não, você não vai mandar a criança comprar isso, aquilo ou deixar de comprar. Deixa ela tomar decisões dentro daquele ambiente controlado que você tem ali. Se ela quiser gastar tudo numa coisa só, sabendo que nos outros dias ela vai ficar sem dinheiro, deixa ela tomar essa decisão. Essa decisão vai trazer algum malefício para ela? Vai trazer algum problema para ela? Não. Para você? Não. Então deixa e depois saiba que você vai ter que lidar com a frustração da criança que não vai ter o Até para dinheiro ela para aprender a comprar refletir as também, outras né? coisas. É. Exatamente, exatamente. É uma oportunidade. Durante o nosso dia, várias situações são oportunidades de educar a criança, né? E aí a gente, às vezes, acaba perdendo por não ter essa consciência. Então, acho que isso, assim, principalmente, sabe, Sil, o que eu falaria com relação à viagem são esses pontos, assim, que a gente pode usar. Sim, muito legal, porque você foi falando assim, na minha cabeça, é exatamente isso que a gente faz para mim. Eu falo, ok, quanto eu tenho para gastar? Para onde eu quero ir? Quanto eu economizei? Se eu quero ir para aquele lugar,
mês eu tenho que guardar esse dinheiro, ou as milhas, ou como eu for fazer, né? Tem todo o processo. Quanto que eu vou gastar? Quando a gente vai, por exemplo, para um lugar, mesmo que eu tenha pago tudo com milhas, eu vou ter um valor para gastar lá no jantar. Então, quanto que eu vou gastar? E a gente fica eu e meu marido controlando, mas eu nunca realmente passei isso para os meninos. Então, isso que agora eles estão entrando mais na cidade. Mas assim, eu falava de coisas simples, como eu falei para você. E já teve situação deles me questionarem, Samuel, que é mais velho. Já chegou assim, por exemplo, da gente ir num hotel super legal e ficar, tipo assim, 1 ou 2 noites. Só pra, sabe, fazer uma. Agora que a gente não tava viajando muito pra fora, aí aqui pra Hunter Sim, Valley ficar em 2 hotéis, 2 noites ou 1 noite só. E ele ficar meio assim, ai, por que que a gente vai ficar só 1 noite? E eu tentar explicar pra ele, porque, cara, eu por mim ficava o mês inteiro aqui, mas, tipo assim, a gente não pode ficar aqui todos os dias. Cada dia que a gente fica é um dia a mais que a gente paga. Então, tipo, eu acho que essa é uma forma também de tentar explicar para eles como que funciona, né? Assim, que tudo dentro do hotel. E eu acho fabuloso quando ele fica assim, nossa, isso tá incluído no hotel? Quando a gente pega um hotel que tá coisa incluída, ele fica assim, meu Deus, que legal! Assim, então, é legal ter esse reconhecimento. A gente sempre fala assim que eles vivem realidades diferentes que a nossa, assim, eles experimentam. Até por a gente ter vindo aqui para a sim, Austrália, né? A gente proporciona coisas para eles que a gente não tinha quando era pequeno, né? Hoje a gente vai, sim. viaja e a gente até tá brincando muito aqui em casa, porque agora eu consegui emitir até um parênteses aqui, eu fiz uma passagem de business class para ir para o Brasil com milhas, coisa que na minha realidade financeira eu jamais ia conseguir. Mas graças a Deus que a gente conseguiu com conhecimento, com esforço e tal, né? E a gente tá brincando aqui em casa, falando assim, nossa, esses meninos aí não vão aprender o que é dificuldade, né? Assim, tipo, brincadeira. Lógico que vamos, que a gente vai fazer questão de mostrar para eles que como era pra gente viajar, que eu ia lá pro Paraguai de ônibus, né? Não tinha nada de luxo, mas que às vezes a gente tem que passar por algumas coisas na nossa vida pra gente aprender ou não, né? Até acho que é uma dificuldade que eu tenho, às vezes, de ensinar para eles o valor das coisas, que para mim foi tudo muito difícil, para eles vai ser muito fácil. Não sei se existe uma dica em relação a isso, como que a gente coloca isso, mas é aquela coisa que a gente estava falando no começo, né? Às vezes eu me sinto assim, um pouco assim, tipo, como as coisas foram sempre muito difíceis para mim, eu fico com dificuldade de que eu quero ensinar a humildade para eles, mas eu acho que é essa barreira que a gente tem para falar de dinheiro, né, Pri? Não sei se eu tô Sim. me explicando que Não, isso eu faz super sentido. entendi e eu tenho uma resposta para você. Se ele Uhum. tivesse, por exemplo, nesse hotel aí que você foi e ficou 2 dias só, e ele Sim. perguntou, mas só isso. Se ele tivesse acompanhado todo o processo desde o começo, ele ia entender por que que vocês iam ficar só 2 dias. Você não ia precisar explicar, entendeu? Sim. Então é isso, sabe? Envolver a criança no todo para que ela consiga compreender. E é uma maneira dele entender que as coisas não vêm fáceis, né? Que existe um processo, que a gente, quando toma uma decisão, a gente está abrindo mão de outras coisas. Então, envolver realmente a criança vai fazer toda a diferença na construção. E a gente não faz isso porque a gente não tem o conhecimento, né? Porque a gente É. não aproveita essas oportunidades. Mas eu acho assim que eles não, se você envolver, eles vão ver que não veio fácil, né? Sim. Até mesmo para comprar um presente, levar essa criança na loja para escolher, para pesquisar, ele vai entender que existe um processo que não é fácil, que não é simples, que para chegar naquele presente final, ou você pode chegar e dar o presente, ou você pode envolver a criança em todo o processo para que ela entenda como que, né, aquele presente Sim. chegou ali para ela. Eu acho que isso é uma coisa super importante. E outra coisa que eu acho importante a gente falar que você principalmente pode usar, é que a gente tem essa noção, né, de que educação financeira é falar de dinheiro, né? Mas milha também é dinheiro. Sim. Então, existem outras coisas que a gente pode usar, existem outras maneiras da gente mostrar para a criança que dá para alcançar o que ela quer sem precisar do dinheiro, né? Sem Sim. precisar do dinheiro papel mesmo, do dinheiro físico. Que existem outras alternativas. Então, essa, por exemplo, é uma maneira de mostrar. É, assim, só para dar exemplo, reciclagem, reutilização de um produto para fazer outra coisa, são maneiras de mostrar para essa criança de que a gente não precisa do dinheiro para tudo, né? Sim. Então, tem isso em mente também. Sim, muito legal isso. Acho que às vezes tem um bloqueio, porque assim, não é que as coisas estão vindo mais fáceis para eles, é que eles têm uma realidade que eu não tinha. Hoje eu já tenho uma condição melhor do que minha mãe tinha, como eu falei no começo, né? E às vezes eu fico um pouco assim, ai, será que eu tô fazendo certo ou não? Mas acho que devagarzinho a gente vai conseguindo, né? Sim, sim, É, eu acho que é uma construção
E é um mundo diferente do mundo que a gente cresceu, né? Não Sim, tem, não tem como comparar. Mas eu acho que o fato da gente estar consciente, o fato da gente ter a informação e da gente querer fazer, querer educar e estar disposto a educar, vai nos oferecer a possibilidade de enxergar situações onde a gente ensine que as coisas não vêm fácil, sem ter que, de repente, deixar de dar as coisas para a criança, mas desvalorizar o que mostrando a de outra gente maneira. conquistou, né? É, Exatamente, exatamente. sim, com Porque a gente certeza. tem meio que isso, né? Principalmente acho que brasileiro, essa vergonha de ter dinheiro, né? Isso, é Esse esse ponto medo de mesmo. mostrar que tem dinheiro, Sim, esse medo de esnobar. Isso está relacionado com todas as nossas crenças relacionadas a dinheiro que a gente cresceu escutando, que dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro fez algo ilícito, né? Que dinheiro não dá em árvore. Quando você escuta se tem dinheiro é porque fez alguma falcatrua para ter esse é. dinheiro, você vai querer ter dinheiro? Não, porque você sabe que se tiver, alguém vai pensar que você fez alguma coisa errada, né? Então essa coisa no Brasil, principalmente, eu acho que é muito forte, assim, né? Sim, com certeza. Pri, veio uma pergunta bem legal aqui da Bruna, tá? Eu vou colocar para você ver, ó. Coloca. É válido remunerar certas tarefas, ajudar a tirar o lixo, ajudar a organizar a casa no dia a dia? Essa é uma outra dúvida que é top 5, assim, das Aham. dúvidas de educação financeira infantil. Eu não sou a favor de remuneração de tarefas domésticas. Por quê? A família é o primeiro contato que a criança tem com o que é uma sociedade, o que é você viver dentro de uma sociedade, o que é você viver em contato com outras pessoas. E a gente, na sociedade, tem coisas que a gente faz porque a gente sabe que a gente precisa fazer, e que a gente faz porque a gente entende o porquê que é necessário. E a mesma coisa acontece com as tarefas domésticas. A gente não recebe dinheiro para lavar louça, a gente não recebe dinheiro para tirar o lixo. A gente faz isso para o bem-estar da família, porque a gente sabe Sim. que precisa de um ambiente limpo, de um ambiente acolhedor. Então, ir mostrando para a criança que ela é parte dessa família, ela também, portanto, é responsável pelo bem-estar dessa família, ajudando nessas atividades, né? Eu acho que isso é uma coisa para a gente ter em mente. E a outra coisa é que, com isso, quando a gente ensina a criança isso, a gente vai ensinando ela a desenvolver a automotivação para ela fazer as coisas, né? Ela buscar internamente um motivo para ela fazer as coisas. Então, assim, eu vou tirar o lixo porque para o ambiente ficar limpo, ficar cheiroso para minha família, né, para todo mundo que mora aqui. Quando a gente remunera pelas tarefas domésticas, a gente coloca essa motivação em algo externo. Então a criança passa a fazer as coisas só em troca de algo. Não é porque ela entende por que aquilo é importante, porque ela entende o impacto daquilo na família. É porque ela vai ganhar o dinheiro por isso. E aí a criança passa a fazer ou deixar de fazer as coisas baseado no que ela vai ganhar em troca ou não. E aí depois, um belo dia, você pode pegar um copo de água para mim? Ela fala assim, o que eu ganho com isso? Você não entende de onde isso veio, né? Mas é a Sim. gente que está construindo, né? Então, ter isso em mente, sabe? Que não significa a criança deixar de fazer, mas que ela não precisa ser remunerada por isso. Ela precisa entender o porquê que é importante a participação dela naquela atividade. Quer remunerar tarefas para a criança? A criança tem o interesse de fazer tarefas e quer ser remunerada por isso? Pague para a criança por atividades que você pagaria para terceiros, por exemplo. Então, lavar um carro ou dar banho no Boa. pet, que são coisas que você Cortar pagaria para outra grama. pessoa fazer, cortar grama, limpar a piscina. Essas atividades eu acho que tudo bem da gente remunerar, que é uma maneira da criança aprender sobre o Não trabalho, é o aprender básico sobre de como. higiene na casa. Tipo, Exatamente, não são as tarefas necessárias para o bem-estar da família, são tarefas que a gente pagaria para outras pessoas. E sim. aí, essa oportunidade também tem que ser utilizada para conversar com essa criança. O que você espera dela? O que ela vai fazer? Então, vai cortar grama? Quanto que ela vai ganhar por isso? Quando ela vai fazer isso? Para a criança também não querer fazer só quando ela precisa de dinheiro, quando ela não precisa, ela não querer fazer, sabe? Ou ficar Sim. acordado que vai ser uma única vez, fazer esse contrato com a criança, explicar para ela como que essa negociação também é feita, né? De prestação de serviço. Então, é uma oportunidade também.
E você vê isso também, eu acabei de pensar assim, uma oportunidade de quem não é tão empreendedor ou vendedor, talvez oferecer isso para o vizinho, eu lavo seu carro, tá? Uma outra forma de também conseguir dinheiro, né? Sim, 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 é uma ótima oportunidade para a criança entender esse processo, né, do prestar o serviço e do receber por aquilo. E existem inúmeras alternativas, assim, a gente que trabalha online, né, que faz sempre post no Canva, eu estou ensinando a Ive como fazer, para que um dia eu possa remunerar ela se ela quiser. Então ela sabe mais ou menos, mas assim, hoje eu não remunero por quê? Porque ela não faz da maneira como deve ser feito. Então ela está sendo Sim, treinada ainda. Então não que adianta eu querer legal. pagar por uma coisa que ela fez que não está adequada. Então eu estou treinando, estou ensinando ela como Eu já fazer. pensei em ensinar duas coisas, meu filho. Uma é tirar foto, porque eu tenho que tirar muita foto nas viagens, nos passeios para mostrar. Vídeo também, assim, de filmar, né? Porque às vezes meu marido já não tem tanta paciência. E uma coisa que eu já tinha Sim, pensado em ensinar ele é editar. Ele é muito novinho ainda, mas é uma coisa que eu acho que no futuro eles são mais rápidos que a gente nessas coisas, né? Vão pegar, daqui sim, a uns anos acho que ele vai estar. Eu acho que é edição de vídeo, mas é legal mesmo, né? Hoje tem muitas formas de se ganhar sim. dinheiro aí, né? Sim, sim. São várias oportunidades, é só a gente estar atento. Eu sempre falo que a gente tem que ter olhos de professor, sabe? Para olhar Sim. nas situações do dia a dia e entender o que que meu filho está aprendendo com aquilo, né? O que que eu posso ensinar através dessa experiência. É sempre uma oportunidade. Sim. Pri, sensacional. Amei a resposta. A Bruna, que perguntou também, falou assim: é maravilhoso mesmo. Mudou minha mentalidade, porque eu pensava como a gente ainda não fazia, mas eu ficava pensando mesmo como eu poderia abrir esse leque da melhor forma possível. E assim, realmente aprendi muito nesse tempinho aqui com você. Imagina aí quanto mais poderia Que aprender bom, aí nos seus cursos, né? Até conta para o pessoal um pouquinho, né? Como que é o seu trabalho. Você tem uma mentoria? Quantas, se você tem isso sempre, como que funciona para se alguém, que vai ficar salva a live, né? De repente alguém vê depois também se tá. interessar para participar, porque eu tô achando o máximo. Que bom, fico feliz. Aqui a gente falou superficialmente, mas eu tenho curso onde eu aprofundo um pouco mais isso, mas a gente também está reestruturando o curso, talvez eu vá lançar de uma maneira mais separada, assim, por módulos, de acordo com o interesse. Então, em breve a gente vai falar sobre isso, mas eu tenho um curso, chama Potencialize, onde eu ajudo os pais a educarem os filhos financeiramente. Então, lá eu falo sobre todos esses temas que a gente falou aqui de maneira mais profunda, mas também falo que eu acho que é super importante a gente saber sobre desenvolvimento infantil, porque a gente precisa entender cada fase do desenvolvimento para que a gente consiga oferecer as melhores oportunidades para a criança. Eu tenho mentoria também, mas a gente está reestruturando tudo isso. Eu estou lançando uma outra página e aí em breve eu vou divulgar. Então me sigam no perfil educação.financeira.infantil, que logo Sim. logo eu vou divulgar as informações lá para vocês poderem acompanhar e para quem tiver interesse também poder entrar para o É. curso ou fazer a mentoria. E só de seguir, eu já aprendi um monte de coisa ali com a Pri, já faço um Pois monte de é, pergunta. É muito, muito legal mesmo. Parabéns pelo que seu bom. trabalho, porque realmente, e eu não Obrigada. sei, eu imagino que você se sinta assim também. A gente está aqui do outro lado do mundo, ajudando as pessoas no Brasil. Para mim, é o nosso propósito mesmo de ajudar e de mudar. E é um pouquinho que a gente pode fazer também, estando tão longe, né, de ajudar as pessoas a entenderem Sim, melhor, a viverem melhor. E eu tenho certeza que os pais aprendem muito mais, porque eu saí hoje aqui, achei que eu ia sair cheia de ideias para eles, mas eu tô cheia de ideias para mim. Muito feliz mesmo, Pri, por essa conversa. Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta ou se você quer compartilhar mais uma coisa, mas fica à vontade. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa também. Mas eu já estou aqui louca para colocar em prática o que eu aprendi hoje. sim. Se tiverem dúvidas, se quiserem me mandar mensagem por direct, eu estou super à disposição para responder. Eu acho que a gente passou por vários temas assim que são importantes, né, dentro da Sim, educação financeira e acho que ficou bem completo, assim. Acho que tem sim, bastante informação para quem quer começar. O importante, assim, comece hoje, comece com o que você tem, comece fazendo o que você sabe fazer. No meu perfil, eu tenho muito post, tem muita informação lá gratuita que você pode uhum, entrar e ler e se informar para poder fazer da melhor maneira possível, né? Porque como a gente não teve essa educação financeira, às vezes é difícil a gente decidir, o que eu faço agora, né? Mas ela tem muita sim. coisa que eu acho que vai orientar. O meu objetivo, na verdade, é esse, sabe? Ajudar os pais a caminharem com as próprias pernas quando o assunto é educação financeira, que eles consigam olhar para as situações e enxergar ali o que está acontecendo e como ajudar a criança naquele momento. Então, acho que é isso, Sil. Se você quiser falar, porque eu acho que tem gente que me segue aqui também, se você quiser falar um pouquinho do seu curso também e do trabalho Ah, que você sim, com faz, eu acho que é certeza. legal.
Sim, com certeza. Como a Pri falou, né? Eu tenho também dentro do meu Instagram várias dicas. Eu falo muito para quem está na Austrália, porque é a minha realidade, mas muita coisa dá para utilizar no Brasil, no mundo, onde as pessoas estiverem, elas podem utilizar mesmo, que é basicamente viajar mais e melhor, né? Então, o meu intuito sempre foi justamente, acho que vem com tudo que a gente falou hoje aqui, que é assim, você poder valorizar o seu dinheiro, né? E também, assim, como eu sempre trabalhei com viagens, eu trabalho há mais de 20 anos em redes de hotéis, já viajei minha vida inteira, eu decidi ficar com os meus filhos e aproveitar esse momento para colocar em prática aquilo que eu aprendi dentro das empresas que eu Sim. trabalhei e ensinando outras pessoas aí a viajar. Uma das formas é com milhas, né? Então eu ensino não só como você pode acumular milhas, mas como você pode usar elas da melhor forma possível no mundo todo, não só na Austrália. Eu tenho um curso específico que eu falo de Austrália, mas bem novidade também, você falou de reestruturação, eu tenho reestruturado para que esse curso possa atender mais gente no Brasil também. Justamente por isso, eu acho que tem muita gente também que quer saber, quer entender um pouco mais, quer saber como que pode viajar com os filhos, pode fazer, como que a gente faz com 4 pessoas na família, a gente não poderia fazer sem acabar com o nosso orçamento, se não fosse através das Sim. milhas. Então, isso ajuda muito. E não só isso, eu também tenho um e-book que fala sobre Viagens de Mãe, é o nome do e-book. Então, assim, tem um guia, que inclusive é um guia gratuito, elas podem baixar na minha página, e que eu falo exatamente como que eu faço para fazer com a experiência dessas viagens longas aí que eu já fiz do Brasil para a Austrália e passando pelos outros países também. Eu fui acumulando todas essas informações, né? Junto com a minha experiência de turismóloga, de viajante, eu coloquei tudo isso para ajudar outras mães também para poderem viajar mais e o que levar na bolsa desde bebezinho até crianças maiores, como administrar, né? Como Muito administrar legal. as situações de conflito aí dentro, né, dos filhos. Enfim, a gente pode até marcar uma outra live para falar um pouquinho sobre isso aí, que eu sei que Vamos, tem para muita falar mãe. desse assunto, E isso atinge, assim, tem muita coisa. E quando você fala, né? Lógico que você está nichando aí na parte financeira, mas você, como mãe, como psicóloga, sabe que eu tive muito medo, eu tive medo de sair de casa com meus filhos no início. Então, nesse e-book voltado para mães, que é um e-book, e ele também tem as aulas que eu criei para ajudar, complementarem o e-book, tem aulas também. Então, ele é para, assim, aquela mãe que às vezes está com medo de sair de casa, como que começa, desde o arrumar a mala até, assim, organizar a viagem. Quem sabe a gente não inclui uma aula ali falando como incluir as crianças nessa organização da viagem, né, Pri? Sim, Vamos falar porque disso. no final das contas, até organizar o que você vai comprar, o que você não vai comprar, passa pela parte financeira, né? Que a Sim, gente, o mundo da maternidade, quando você tem bebezinho em casa, tem tanta coisa para oferecer que se você não tiver a sim. informação correta, você acaba gastando dinheiro desnecessário, né? Isso mesmo. E eu falo muito disso, do que funcionou para mim, dos itens que dão certo, o que eu realmente usei nessas viagens, porque a gente dá uma volta ao mundo, né? Do Brasil para a Austrália toda vez que a gente vai. E nessas voltas ao Verdade. mundo e com as viagens que a gente fez, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu aproveitar ainda bastante coisa antes, né? E agora vamos voltar, com certeza. Então, vou ficar muito feliz aí com as pessoas, se tiverem perguntas ou algum interesse em saber mais, vou ficar à disposição. E a gente pode até combinar falar disso numa próxima, né? Vamos combinar sim. Acho que foi muito legal, viu? Obrigada Sim, pela muito legal. oportunidade de falar aqui com o seu pessoal aí e espero ter ajudado. Obrigada, com certeza, ajudou muito. Obrigada, Pri. Que Parabéns mais bom. uma vez pelo seu trabalho, tá bom? Obrigada, Até Sil. mais. Um beijo Tchau. então, Beijo, até. Tchau, gente. tchau, tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau.